níveis de dopamina. O que é dopamina? Dopamina basicamente é um neurotransmissor que é ativado no nosso organismo e esse neurotransmissor tende a gerar na gente sensações de prazer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Study Just Class, onde eu vou compartilhar com você estratégias, técnicas e ferramentas para você viver o Study Just Lifestyle, se tornar um Study Just e ir para o seu próximo nível de resultado. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. Bom, o tema de hoje é força de vontade. Como que eu posso ter força de vontade? E para você que não sabe, essa daqui é a parte 2, né? No episódio passado, que saiu na sexta-feira, foi a parte 1, onde eu compartilhei com você várias estratégias sobre força de vontade, o que gera a força de vontade nas pessoas e como que você pode ter força de vontade. Então, se você não viu, eu vou dar uma recapitulada rápida aqui para a gente poder entrar em outras estratégias para poder te ajudar. Mas eu vou recapitular o que eu falei, mas eu aconselho você ir lá no vídeo mesmo, que está detalhado para você poder entender, se aprofundar e, lógico, aplicar os conceitos no seu dia a dia. Mas então vamos lá. O que é força de vontade? Força de vontade é basicamente a sua vontade de querer fazer algo, sabe? Para tudo nessa vida a gente vai precisar ter força de vontade, para estudar, para ler, para poder fazer um exercício, para poder fazer uma atividade física. Por quê? A partir do momento que a gente quer alcançar um objetivo, a partir do momento que a gente quer alcançar um resultado, para a gente poder alcançar esse resultado, a gente vai precisar ter o quê? A gente vai precisar definir tarefas, a gente vai precisar entrar em ação. Só que para a gente poder entrar em ação, a gente vai precisar ter força de vontade. E a força de vontade é basicamente isso, é a nossa capacidade de querer entrar em ação, a gente querer fazer algo, né? Aquela necessidade absurda de querer fazer algo. E como eu expliquei no episódio passado, para a gente poder ter força de vontade, a gente precisa liberar no nosso organismo níveis de dopamina. O que é dopamina? Dopamina basicamente é um neurotransmissor que é ativado no nosso organismo e esse neurotransmissor tende a gerar na gente sensações de prazer e realização pessoal e altos níveis de bem-estar. E eu expliquei também algumas coisas que geram dopamina no ser humano, que no caso eu falei do exercício físico, né? Inclusive muitas pessoas adoram exercícios físicos, são quase literalmente viciadas em exercícios físicos. E por quê? Porque exercício físico tende a liberar níveis de dopamina, além de ter outros benefícios também. Eu falei da meditação também, onde a meditação também libera esses níveis de dopamina. E eu falei também do sono, né? Que a péssima qualidade de sono pode atrapalhar que esses níveis de dopamina liberem no seu organismo e você não vai ter tanta força de vontade assim. Mas hoje eu trouxe para você algumas outras estratégias para você poder ter força de vontade, para você entrar em ação, entrar na action e alcançar seus objetivos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, como que eu faço para me ter força de vontade? Primeiro de tudo, você vai precisar entender o seguinte, que a força de vontade, ela acaba, tá certo? A força de vontade, ela não é algo eterno. E ela vai, ao longo do seu dia, ela vai tender a acabar. Basicamente é isso, certo? Quando você acorda aí pela manhã, basicamente o seu nível de força de vontade tende a ser maior do que no nível da tarde. Isso é real. Por quê? Por causa da nossa energia. A gente tem dois tipos de energia. A gente tem primeiro a energia orgânica, que é a nossa energia física mesmo, no nosso corpo. E também a gente tem a nossa energia, nosso IDI, que é a nossa energia emocional, sabe? A nossa capacidade de querer fazer algo emocionalmente. Então a gente tem esses dois tipos de energia. E o fato é que ao longo do nosso dia a dia, a gente vai tender a perder esses dois tipos de energia. Por quê? Quanto menos energia a gente tem, menos força de vontade a gente tem. Então, quando chega no fim da noite, as pessoas, tendencialmente, elas estão mais cansadas, então elas tendem a tomar piores decisões. Então, a chance de uma pessoa sair da dieta dela no final da tarde ou à noite é muito maior. A chance de uma pessoa tomar decisões que não são favoráveis para ela no final da tarde e à noite é muito maior do que na parte da manhã. Porque na parte da manhã, a gente já está mais... que a gente teve uma boa noite de sono, então basicamente a gente está mais relaxado e tudo mais. Então no final da tarde a gente tem menos força de vontade e tem menos capacidade para poder tomar decisões que vão ser favoráveis para a gente, que vai gerar o resultado que a gente quer para a nossa vida. Basicamente é isso. E
Então vamos entender como que eu posso aplicar tudo isso. Primeiro de tudo, comece o seu dia pelo mais importante. Essa é a grande sacada, essa é a grande estratégia. Comece o seu dia com o que é mais importante. E aí eu pergunto para você, o que é mais importante para você? Só que para você poder definir isso, é importante você definir qual é o seu objetivo, sabe? É sempre importante você começar com o objetivo em mente, né? Como tem um livro muito bom, recomendação para você, inclusive, é o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro é do Stephen Covey, é um livro muito bom. E basicamente, o segundo hábito do Stephen Covey é a pessoa começar com o objetivo em mente. Então é isso que eu convido você a fazer. Comece com o seu objetivo em mente, sabe? Sempre comece com o seu objetivo em mente. Além de você começar com o seu objetivo em mente, basicamente você vai definir quais são as tarefas que você vai fazer para poder alcançar esse objetivo. Basicamente é isso. E aí, o que é interessante? Comece para sua força de vontade. Você começa o seu dia pela tarefa que é mais importante. Basicamente é isso. Comece o seu dia pela tarefa que é mais importante. E o que é mais importante? Você que vai ter que saber o que é mais importante para você. Mas aí você vai começar o seu dia pelo que é mais importante. Por quê? A maioria das pessoas, elas começam o dia delas no celular, fazendo milhares de outras coisas aleatórias. As pessoas, elas começam o dia delas, sei lá, escolhendo a roupa que vão usar, realmente organizando a mochila, organizando a pasta para poder sair. Mas, Vitor, isso é importante? Sim, eu digo para você que não é importante. Mas faça isso à noite. Você vai gastar a primeira hora do seu dia realmente escolhendo a roupa que você vai usar. Você vai gastar a primeira hora do seu dia, onde o seu nível de energia está mais alto, para você poder escolher realmente o brinco que você vai usar. Você vai escolher, basicamente você vai responder mensagens no celular aleatórias. Então, a primeira hora do seu dia tem que ser dedicada para você. Tem que ser dedicada para você realizar aquilo que vai gerar o resultado para você. Porque a nossa força de vontade, ela não é algo ilimitado. A nossa energia não é algo ilimitado. Muito menos o nosso tempo. Então vamos utilizar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força de vontade para o que é mais importante para a gente. Ao nosso favor. Então basicamente é isso. Você começa o seu dia pelo que é mais importante. Mas Vitor, e a roupa que eu vou usar para me poder ir para o meu trabalho, para o meu escritório? E a pasta que eu tenho que colocar os documentos, e a mochila que eu tenho que colocar meus livros? Faça o seguinte, organize isso no período da noite. Porque é simples. Antes de você dormir, sabe? Antes de você se deitar para você poder de fato ir dormir, organiza isso, sabe? Porque no final do seu dia é o horário onde você está mais cansado, literalmente, né? Depois de um dia longo de trabalho, várias decisões que você tomou, você pega e organiza a roupa que você vai usar, né? A roupa que você vai vestir no dia seguinte. Se você é uma pessoa que caminha ou que faz algum tipo de atividade física, você já deixa o tênis no jeito, já deixa a leg ou já deixa tudo no jeito para quando você acordar pela manhã, você basicamente só pega tudo isso e você pega e você só coloca, você só executa. Você não tem que tomar decisão, o que eu vou fazer, eu tenho que pegar o documento tal e por aí vai. Então você basicamente só executa aquilo que você tem para fazer. Mas agora vamos lá. Você fez isso tudo vai ser fundamental para você, eu acredito. E aí você acorda, você só executa aquilo que você tem que executar. Basicamente é isso. E te digo mais, relacionado a tarefas, defina prioridades também para as tarefas à noite. Não defina quando você acordar, qual tarefa eu vou fazer? Não faça isso não. Antes de você deitar para você poder dormir, escreva quais são suas 5 prioridades do dia seguinte. Ou seja, quais são as 5 tarefas que é mais importante que você tem que fazer, onde que essas tarefas que você fizer vão gerar um upload, né, para você poder ir em direção a alcançar aquele objetivo, sabe? Quando você faz aquelas tarefas que são suas prioridades, você sobe um degrau para você poder ter o resultado que você quer ter. Então, basicamente é isso. Escreva quais são suas 5 prioridades do dia seguinte. Porque se você não escrever, porque se você não definir quais são as tarefas que você vai fazer, as tarefas vão se decidir por você. E quando as tarefas se decidirem por você, basicamente você vai tender a não fazer o que é mais importante e o que é mais relevante para gerar o resultado para você. Então, basicamente, essa é a grande estratégia para você poder ser altamente produtivo e para você também ter força de vontade. Porque aí quando você define as tarefas que são suas prioridades na noite anterior,
sabe? Você pega um bloco de notas no celular ou um caderninho e você escreve essas prioridades. Quando for no dia seguinte, você não tem que escrever. Você acorda de manhã, você só executa aquilo que você tem que fazer no dia seguinte. E aí você realmente já começa o dia literalmente ganhando. Basicamente é isso. O que mais, Vitor, eu posso fazer para ter força de vontade? Bom, deixa eu pensar aqui. Outra coisa que é muito importante é você ter intenção, sabe? É muito importante você ter intenção. Eu falo aqui do mundo Study Just, eu falo do mundo da alta performance, do Study Just Lifestyle, que a base de tudo isso tende a ser a intenção. Que é você saber o porquê você faz aquilo que você faz. Basicamente é isso, é você ter intenção. Ter uma intenção clara sobre o porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo. E por muitas vezes, às vezes a pessoa às vezes não tem intenção. O que é a intenção? É você saber o porquê que você está fazendo. E a intenção, ela tende a surgir cada vez mais com questionamento. Quando você se questiona o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Sabe? Quando você tem intenção para aquilo que você está fazendo, você ganha amplitude. Inclusive, isso responde a pergunta: por que as pessoas desistem daquilo que elas querem? 2 motivos fazem as pessoas desistirem daquilo que elas querem. A primeira coisa é que a pessoa, ela não vê... A primeira coisa é que a pessoa, ela acredita que quando todo o esforço que ela vai ter que fazer para poder alcançar aquele objetivo não vai compensar, né? Não vai compensar todo aquele esforço. Aquele esforço não compensa, o objetivo não compensa todo aquele esforço que ela está fazendo para poder alcançar aquele objetivo. Então, e te digo mais. E outra coisa que faz a pessoa desistir, né? Que faz a pessoa não ser tão perseverante assim, é a pessoa, ela não... A segunda coisa é a pessoa não ter intenção. Sabe? Ela não tem clareza do porquê que ela está ali. Então ela está fazendo algo sem saber o porquê, para quem, ou qual que é o resultado que ela vai ter. E aí com essa falta de clareza faz a pessoa querer desistir daquilo. Querer desistir de alcançar um objetivo, querer desistir de alcançar um resultado. Então é muito importante a pessoa definir realmente essa intenção. Ela ter essa intenção clara do porquê que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo, que para poder gerar o resultado que ela quer gerar. É muito importante isso. Porque se ela não tem intenção, ela não sabe qual é o destino que ela quer chegar, qual é o objetivo que ela quer atingir, qual é a meta, ela não tem clareza disso, ela não fica com muita força de vontade, sabe? Ela fica meio sem vontade de querer fazer as tarefas que vão gerar o resultado para ela lá na frente. Então, basicamente, é muito importante a pessoa definir uma intenção. Ela ter uma intenção muito clara. Vamos lá, próxima pergunta dessa lista para a gente poder... sobre força de vontade, enfim. Relacionado agora, alinhando, né, a força de vontade e a produtividade. O que pode gerar mais força de vontade na pessoa? O que pode gerar força de vontade na pessoa, para a pessoa querer ter uma vontade absurda de querer fazer algo, mesmo que ela não queira fazer aquilo, o que gera uma vontade absurda na pessoa de querer tomar ações para gerar um resultado, é a pessoa ver resultado. Olha que louco isso. Quando a pessoa ela vê resultado, ela sente vontade de fazer cada vez mais aquilo para gerar cada vez mais resultado. Como assim? Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que uma pessoa está estudando inglês e ela começa a dominar o idioma, então ela começa a ela começa a aprender, literalmente. Ela começa a aprender umas palavras, ela começa a desenvolver uma frase e por aí vai. Então, basicamente, ela está tendo um bom desempenho no inglês. E aí, ela está vendo o resultado. E isso é força de vontade suficiente para poder fazer com que ela continue nessa jornada. Para fazer com que ela, basicamente, ela continue estudando cada vez mais, se dedicando cada vez mais para poder aprender mais palavras, mais frases, para poder realmente dominar o idioma de fato. Entendeu? Então, quando a pessoa vê o resultado, ela tende a gerar mais força de vontade. Ela tende a querer fazer mais daquilo. Né? Mesma coisa uma pessoa que tá na academia, que quer emagrecer. Uma pessoa que está na academia, que quer emagrecer. Quando a pessoa está na academia, que tem esse objetivo, tem essa intenção de querer emagrecer,
e ela tá ali e tá fazendo exercício, e tá fazendo a esteira e por aí vai, aquela coisa toda. Quando ela percebe que, e ela vai na balança para poder ver o peso dela, ela percebe que ela emagreceu 2, 3 quilos, a tendência é dela se motivar e ter cada vez mais força de vontade para querer o quê? Fazer mais exercício, fazendo mais exercício para poder emagrecer cada vez mais. Então, quando a pessoa vê resultado, é surreal como que isso motiva ela para ela poder continuar cada vez mais nessa jornada para poder gerar o resultado que ela quer gerar. Bom, eu falei no episódio passado sobre exercício físico, que é bom a gente dar uma pincelada aqui. Que muitas vezes a pessoa não fica claro para as pessoas ainda o quão poderoso é o exercício físico na vida de uma pessoa. O exercício físico, como eu disse, quando a pessoa faz exercício físico, é liberado no organismo dela um neurotransmissor chamado dopamina. E aí ela tende a gerar o quê? Prazer. Prazer, realização pessoal, satisfação pessoal. E quando a pessoa tende a gerar esses níveis de dopamina no organismo, essas sensações, sabe, essas sensações ótimas de bem-estar, de satisfação pessoal, de realização pessoal, a pessoa ela tende a ter cada vez mais vontade de querer, uma vontade louca de querer fazer aquilo. Inclusive, muitas pessoas, elas são literalmente viciadas em exercício físico. De verdade. Elas adoram a academia, exercício físico no geral. Por quê? Porque quando a gente faz exercício físico, seja musculação, seja uma caminhada, seja uma corrida, é liberado no nosso organismo, né, fisiologicamente e no neurônio mesmo, né, a neurociência explica isso, é liberado o nível de dopamina. E a dopamina, ela atua no nosso organismo literalmente como um neurotransmissor. O que seria um neurotransmissor? O neurotransmissor nada mais é do que ele gera no nosso organismo sensações de bem-estar e sensações de prazer. Inclusive, tem alguns estudos da neurociência que mostram que essa ativação dessa dopamina que é ativada durante o exercício físico diminui as chances da pessoa ter depressão. Significa que se eu fizer exercício físico eu não vou ter depressão? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que se você fizer exercício físico, isso diminui um pouco as chances de você ter depressão, de você desencadear uma depressão. Mas o fato é que a depressão ela é uma doença muito ampla, sabe? É uma doença muito, muito complexa de se estudar, sabe? Existe caso a caso de indivíduo, como que aquilo pode ter sido desencadeado. Então é uma série de fatores que não tem como uma pessoa humilde como eu, que fala de alta performance, poder falar sobre um assunto profundo como esse, sabe? Mas o fato é que uma pessoa que faz exercícios físicos vai ser liberada esse nível de dopamina. Então ela vai tender a ter mais vontade de querer fazer as coisas no dia a dia dela, sabe? E minha recomendação para você é isso. O exercício físico para você poder desenvolver a sua força de vontade, sabe? E faça isso na parte da manhã. Por que você fazer isso na parte da manhã? Porque aí durante a parte o resto da sua manhã, o resto da tarde, você vai ter mais força de vontade para você poder querer fazer as coisas. É aquela dieta que às vezes você está fazendo, mas aí você tem mais força de vontade para você poder resistir e não desistir daquilo. Ou alguma outra coisa. Então, é muito importante você fazer exercício para você poder desenvolver isso. Além disso, o exercício físico tem vários outros benefícios. Diminui a chance de você ter doenças crônicas, aumenta a sua energia, aumenta o seu vigor físico, a sua disposição, a sua vitalidade, até mesmo a sua longevidade, que é um assunto que eu vou entrar mais para frente também. Oi, bom dia! Então vamos lá. Vamos lá. Força de vontade. Como que eu faço para ter mais força de vontade, Vitor? É o seguinte, para você poder ter mais força de vontade, é muito importante você se dar recompensas. Como assim? Bom, eu falo muito isso sobre produtividade, né? Que para você poder ter mais força de vontade, é muito importante você se dar pequenas recompensas ao longo do seu dia a dia. É muito importante você se dar essas pequenas recompensas porque elas tendem a fazer você ter mais força de vontade. Então,
Que tipo de recompensa eu posso me dar? Olha, por exemplo, o jeito que você pode fazer isso. Basicamente, você combinou que você vai estudar 1 hora de inglês. Então você pega, você estuda 1 hora. Ao você terminar de estudar, você pode se dar uma recompensa. E essa recompensa pode ser o que para você é mais importante. Porque assim, o que pode ser uma recompensa para você, às vezes não é uma recompensa para mim. Basicamente é isso. O que é uma recompensa para mim, às vezes não é uma recompensa para você. Por exemplo, para você, às vezes uma recompensa seria como um pequeno pedaço de chocolate. Às vezes uma recompensa para você pode ir lá no Spotify e escutar uma música que você gosta tanto. Às vezes uma recompensa para você pode ser, não sei, assistir um vídeo interessante, um vídeo engraçado. Então, o fato é que você se dá uma recompensa. E quando você se dá uma recompensa, isso tende a ser revigorante para você querer ter, para você ter mais força de vontade. Então, isso tende a ser essencial para sua força de vontade, você se dar recompensas. Outra coisa que faz a gente ter força de vontade, para a gente querer fazer as coisas, é você quebrar as suas tarefas em etapas, sabe? Você quebrar tarefas que às vezes são tarefas gigantescas e você está fazendo um projeto gigantesco e aquilo não acaba nunca, mas o que é interessante? E quando você está vendo aquele projeto gigante ali na sua frente e que você está todos os dias ali lutando, mas aquilo não acaba de jeito nenhum, o que é interessante? Você quebrar esse projeto gigantesco em pequenas etapas. Quando você faz isso, além de você ser mais produtivo, você ainda ativa níveis de dopamina, porque, opa, consegui alcançar uma pequena etapa aqui, finalizei essa tarefa. Quando você finaliza a tarefa, você tende a ter bem mais força de vontade. Então, como é que você pode fazer isso? Eu me lembro que eu estava desenvolvendo um curso. Basicamente é isso. E aí, um curso, para elaborar um curso é algo gigantesco. Tem que ver a plataforma, tem que criar as aulas, tem que criar os PDFs, que são os conteúdos complementares das aulas, tem que organizar a área de membros, tem que colocar a cor necessária, tem que organizar a comunidade no Facebook, e por aí vai. Tem muita coisa para poder organizar dentro de um curso. E aí o que eu fiz? Eu peguei e dividi as tarefas em um projeto gigantesco como esse, né, que é criar um curso. Eu dividi esse projeto em pequenas etapas, né? E eu fui concluindo etapa por etapa e eu via o resultado na minha frente. Basicamente era o seguinte. Então o que eu fiz? Primeiro eu entrei na área de membros, criei toda a estrutura, organizei todos digamos assim, os módulos do curso e tal, estruturei todas as aulas e aí eu concluí aquilo. Aí quando eu concluí aquilo me deu uma sensação assim, nossa, eu já concluí aquilo, agora eu só preciso criar realmente as aulas, depois eu vou para os PDFs. Então eu concluía aula por aula, aí eu primeiro criava a primeira aula, aí logo depois eu editava e logo depois eu colocava. Então eu via a conclusão daquilo que eu estava fazendo e me dava uma sensação ótima. Olha, já concluí ali, já coloquei minha primeira aula no curso. Logo depois eu coloquei minha segunda aula. E depois de uma semana eu já tinha concluído 2 módulos. Né? Eu já tinha criado várias aulas e concluído 2 módulos. Depois 3 módulos. E quando eu percebi, realmente já havia concluído mais de 5 módulos ao longo das semanas. Isso me dava uma sensação ótima de que, opa, eu estou vendo meu desempenho. Quando a gente vê desempenho e a gente vê ali o resultado acontecendo, a gente se motiva cada vez mais, a gente tem mais força de vontade para poder continuar. E aí eu continuei. Então, basicamente, é isso que é a minha recomendação para você. Quando você vê o resultado, você tende a ter mais força de vontade, que foi o que eu falei antes aqui. Quanto mais resultado você vê, mais vontade você tem de fazer algo. Por exemplo, como eu disse, se você está na academia e você quer emagrecer e você vê que você está emagrecendo, a sua vontade de voltar para a academia é muito maior do que uma pessoa que não está vendo resultado. Então, basicamente, a mesma coisa, uma pessoa que não gosta de ler, eu detesto ler, mas a pessoa pega o livro para ler e ela vê ali que ela aprendeu algo novo e ela compartilha aquilo ali com as pessoas. As pessoas falam, nossa, que interessante, você é muito inteligente ou algo do tipo. Essa pessoa se motiva cada vez mais, opa, eu vou ler mais. Quando ela percebe, ela está lendo uma página, depois 2 páginas, depois 5 páginas, 10 páginas, e quando ela percebe, ela já leu 1, 2 livros inteiros. E ali ela tem uma abundância de conhecimento. Então, é muito importante você focar nisso para você poder aumentar a sua força de vontade. Eu falei também, na parte 1,
né? Se você perdeu a parte 1, é muito importante que você assista a gravação da parte 1. Essa daqui é a parte 2 do vídeo sobre força de vontade. Mas eu falei sobre meditação, basicamente. Eu vou falar mais um pouco aqui para poder dar uma pincelada, porque é algo muito importante. Basicamente é o seguinte, a força de vontade, basicamente é o seguinte, a meditação, ela é uma prática milenar, tá certo? Às vezes, muitas vezes a pessoa, quando a gente fala de meditação, ai meu Deus, é para monge, é para budista, ou é algo muito louco assim, que eu não sei o que é, algo místico. O que será isso, meu Deus do céu? Mas não, a meditação ela é algo simples, altamente simples, e que o mais interessante é que gera resultado. Quando a gente medita, quando a gente medita, não precisa meditar cerca de 30 minutos ou 1 hora, não. É cerca de 5 minutinhos só. Né? Quem é que não tem 5 minutos no dia para cuidar de si mesmo? Então, quando a pessoa medita, é liberado no organismo dela aquele neurotransmissor que eu havia falado com você, que é a dopamina, que te dá a sensação de bem-estar e prazer. Além disso, aumenta o seu nível de autoconsciência, ou seja, a sua capacidade de ganhar mais clareza dos seus pensamentos, daquilo que você está pensando, e basicamente também faz você ter muito mais energia, muito mais disposição, faz você ter muito mais clareza do que você tem que fazer, do que você não precisa fazer. Então você basicamente não vai ser incomodado por aqueles excessos de pensamentos que a gente tem, sabe? Quando a pessoa medita, ela fala assim, Vitor, eu não consigo meditar. É pensamento o tempo inteiro. O pensamento não para, é o dia inteiro. Eu estou almoçando, eu estou pensando na janta, se eu estou jantando, eu estou pensando no dia seguinte, é celular, é o compromisso que eu tenho que fazer depois, e por aí vai. Então, literalmente o pensamento não para. Isso é real, né? O mundo, ele nunca precisou tanto de meditação igual agora. Né? Eu sempre falo isso, eu sempre gosto de frisar isso. Meditação e exercício físico são duas coisas que o mundo precisa agora, sabe? É crucial isso. Por quê? Vamos focar no exercício físico primeiro. Antigamente, os trabalhos eles eram mais braçais, sabe? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, os trabalhos eles eram mais braçais. E pelo fato dos trabalhos serem mais braçais, não tinham tantas máquinas assim igual tem hoje, o homem tendia a cuidar, como os trabalhos eram mais braçais, os trabalhos exigiam mais, né, da nossa capacidade física para poder fazer as coisas. Então, basicamente, a gente tinha mais saúde, sabe? Pode parecer louco isso, mas é real. A gente tinha muito mais saúde física mesmo, já que os trabalhos eram mais braçais. Hoje em dia, nos dias modernos, nos tempos modernos, a maioria dos trabalhos são na frente de um computador. Né? Antigamente era 10 caras para poder cortar uma árvore, para poder transformar aquela árvore em um móvel, para poder transformar aquela árvore em uma porta ou algo do tipo. Hoje em dia é apenas 1 ou 2 pessoas para poder operar a máquina de precisão, para poder cortar e transformar aquilo em uma madeira, para um guarda-roupa ou para uma porta ou algo do tipo. Então o fato é que muitas vezes a gente trabalha sentado, literalmente. Então, e esse sedentarismo gera pra gente vários problemas. Então a gente nunca precisou tanto de exercício físico igual a gente precisa hoje, sabe? E relacionado à meditação, é a mesma coisa. Antigamente não tinha tanta informação igual tem hoje. Antigamente, se a pessoa quisesse uma informação, ela teria que ir lá na Barça para poder conseguir. Ou em uma biblioteca gigante, onde tem milhares de livros dessa grossura aqui, literalmente, onde a pessoa entra lá, tem que pesquisar e tudo mais. Hoje não. Hoje em dia é informação o tempo inteiro. Né? Se você está no seu celular e a internet está ligada, é notificação do Messenger, é Facebook, é YouTube, é Instagram, é milhares de coisas acontecendo. Então isso faz a gente perder foco. Inclusive, daqui a pouco, às 9h17, a gente vai ter uma live aqui de novo no Facebook sobre foco, como ter foco. Né? Mas a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Mas o fato é que a meditação ela é a ferramenta que precisa ser utilizada nos dias atuais, porque é muito excesso de informação. É informação o tempo inteiro, sabe? E a única pessoa que vai falar que isso não acontece comigo é uma pessoa que basicamente não vive no mesmo planeta que a gente. Porque é informação o tempo inteiro. É uma coisa que é indiscutível. Então,
Para você poder fazer isso, você vai precisar meditar. Só que, sabe o que é mais interessante? É que é difícil da pessoa acreditar que a meditação gera resultado. Sabe, é muito difícil eu chegar para uma pessoa e falar, cara, medita. Você vai ter mais foco, você vai ter muito mais clareza. Se você vai fazer uma prova, se você meditar, você vai ficar menos ansioso. Cara, se você meditar, você vai ter muito mais presença no momento. E você vai gerar mais resultado. Basicamente isso. Por quê? Porque se eu ganhei presença no momento e eu estou 100% presente no que eu estou fazendo, eu vou tender a gerar mais resultado. Seja ler um livro, eu vou absorver muito mais aquele conhecimento. Se eu estou fazendo um exercício, eu vou tender a fazer aquele exercício com mais intensidade, com mais foco. Isso vai me gerar mais resultado e mais produtividade. Aumentando meu resultado e minha produtividade, vai aumentar meu desempenho. E aumentando meu desempenho, eu vou ver o resultado, eu vou ter mais força de vontade para querer tomar ações. Então, quando eu faço isso, vira um ciclo vicioso que vai gerar resultado. Então, como é que eu vou explicar para um cara completamente cético no dia a dia que a meditação gera resultado? Né? Que o jeito para ele poder gerar resultado, ele sair da loucura do dia a dia em que ele vive, do trânsito e muita coisa acontecendo, onde ele simplesmente tem que entrar para um quarto e relaxar um pouco. Se sentar e focar na respiração. Pessoal, esse foi o episódio de hoje aqui da Study Just Class. Daqui a pouco, às 9h17 da manhã, eu vou estar de novo aqui ao vivo, daqui a pouquinho, onde eu vou estar falando sobre foco. Como que você pode ter foco, né? A gente entendeu um pouquinho sobre força de vontade, é um assunto que eu gosto bastante, mas a gente vai estar falando sobre sobre foco de uma forma mais profunda, né? Que é um problema nos dias atuais, essa falta de foco. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, para você gerar mais resultados, ser mais produtivo e por aí vai. Bom, se você quiser se aprofundar em assuntos como esse, sobre alta performance, em algum lugar desse vídeo ou das minhas mídias tem o link para você poder participar da Study Just Mind, que é o meu grupo no Telegram. Basicamente é um grupo que eu criei. O Telegram é uma espécie de WhatsApp, só que com bem mais funcionalidades. Mas, Vitor, eu não tenho Telegram. Cara, baixa o Telegram. Basicamente é isso. Vai chegar uma hora que você vai tender a baixar, porque as chances são que ele vai substituir o WhatsApp, né? Simplesmente porque ele também gera mais segurança para as pessoas e por aí vai. Então, vai lá no meu grupo no Telegram. Se você não tem um Telegram, baixa o Telegram só para acessar o seu grupo, Vitor. Sim, só para acessar meu grupo, não precisa mandar mensagem para ninguém, só para acessar meu grupo. Vai lá, baixa o Telegram e entra no grupo, porque é conteúdo todos os dias. Tá certo? Então, daqui a pouco a gente se vê. Grande abraço. É hora da action.